Vamos então falar hoje a respeito desse assunto, no estudo de hoje. As duas figuras, fala da natureza do primeiro Adão e o último Adão. E começa o estudo dizendo o seguinte: as Escrituras nos mostram que nascer de novo não isenta uma pessoa de cair no pecado. Afinal de contas, moramos num corpo físico e durante todo o tempo de nossa vida nesse mundo, corremos esse risco. Por isso, temos de lutar contra as vontades da carne. Qualquer que é nascido de Deus, diz o texto sagrado, não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. 1 João 3:9. Essa divina semente nasce com o novo interior do Filho de Deus, cuja natureza é espiritual. Essa nova natureza vê o pecado como um corpo estranho e o rejeita dentro de si. Dessa forma, o conflito entre o pecado e o interior espiritual corresponde ao tormento da alma daquele que cometeu o erro. A única forma de vencer essa guerra é confessando a transgressão. Só assim, o peso do pecado e da consciência pode sair, para entrar a leveza de uma consciência sã, junto com uma fé saudável, capaz de remover montanhas novamente. Por outro lado, aquele que ainda não nasceu de Deus recebe o pecado de forma pacífica e harmoniosa no seu interior carnal, pois os dois vivem em plena comunhão, no caso o pecado e a pessoa que tem o interior carnal. O texto sagrado diz: qualquer que permanecer nele, em Deus, não pratica o pecado. Qualquer que permanecer em pecado, não viu nem o conheceu. 1 João 3, versículo 6. Muito bem, vamos então dar uma pausa aqui para falarmos sobre esse primeiro assunto. Preste bem atenção. Aqui nesse início do estudo, fala sobre a condição de todo ser humano. Todos nós estamos sujeitos a cometer o quê? Erros. Perfeito, só houve um que morreu e ressuscitou, que foi o nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas nós precisamos amadurecer nossos pensamentos, para não cairmos no engano do diabo. Cometer erros, todo ser humano está sujeito. Ser falho é algo da natureza humana. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, e por meio da sua santa palavra, nos convida a tomar a cruz, segui-lo em santidade. Santidade significa separado para um propósito, separado para Deus. Mas essa separação, quem faz é cada um de nós, com as nossas escolhas diárias. Veja que Deus jamais privou qualquer pessoa dos direitos de escolha. Deus não vai fazer isso. Deus não vai obrigar-me a segui-lo, obedecer a sua palavra. Mas Deus sempre vai me dar o direito de escolher. Claro, Deus sempre vai me mostrar o bom caminho. Está lá em Deuteronômio: eis que ponho diante de vós a bênção, a maldição, a vida e a morte. Aconselho-te que escolhas a vida para que vivas. Diante de tantos exemplos, como dessa jovem que acabamos de assistir, sabemos que as más escolhas vão trazer consequências. Porque o salário do pecado não é apenas uma morte espiritual,
caso Jesus volte, ou eu morra no pecado, que é a condenação eterna. Mas o salário do pecado é o tormento na carne. Ou seja, cada erro que eu cometer, eu vou colher. Mas ainda assim, Deus me dá uma chance. Só quem não pode recomeçar, só quem não tem perdão, é Satanás e seus demônios. Eu posso recomeçar. Há perdão para mim. Só que a vida toda nós cometemos o quê? Erros. Porque não conhecemos a verdade. Mas a palavra diz: conhecereis a verdade te libertará. De quem? Começando de nós mesmos. A primeira pessoa que era o nosso inimigo número 1 era nós mesmos. Nosso orgulho, egoísmo, nossa vaidade, nosso eu. Então, quando eu conheço Deus, quando eu conheço a sua palavra, que é luz para os meus caminhos, eu posso errar? Sim. Eu posso cometer erros? Sim. Mas naquilo que eu ainda não conheço, ou de repente, em situações que eu não tive experiências ainda. E que aquilo vai me amadurecer. Aquilo vai fazer com que eu cresça com Deus. Mas pense, se eu cometo o mesmo erro, sabendo que aquilo é mal, que benefício isso me faz? Nenhum. Porque se eu cometi aquele erro, provei do amargo. Se eu cometi aquele erro, sei que aquilo ali me prejudicou. Provei do amargo, confessei, me arrependi, seja o que for, seja negócios ilícitos, adultério, seja mágoa, vingança, más companhias, impureza, aquilo me fez o mal, ou fez o mal espírito interior ou exterior. Eu confessei, me despojei. Qual o benefício que há para mim e para Deus de eu cometer aquele erro novamente? Nenhum. Cometer aquele erro novamente vai ser uma perda de tempo, porque eu já provei do amargo, eu já sei que aquilo é ruim. Então, aquele erro na minha vida, ele veio como experiência para que eu ajude outras pessoas. Veio como um amadurecimento. Deus me orientou, Deus me ajudou, superei e venci. Mas eu não posso, hoje, confesso, ó Deus, me perdoa por isso. Amanhã torna a cometer o mesmo? Me perdoa de novo, torna a cometer o mesmo erro. Até porque eu já não sou mais criança, disse Paulo. Quando eu era criança, eu agia como o quê? Como uma criança. Cometer esse erro de novo vai fazer com que eu perca o meu tempo, porque o pecado, ele traz consequências. E dependendo do erro, consequências irreversíveis. Exatamente. Então, aonde que eu posso errar? Nós não podemos errar. Estamos sujeitos a errar. Estamos sujeitos a cometer erros. Estamos sujeitos por conta da nossa natureza. Podemos ser influenciados pelo nosso eu, podemos ser influenciados por pessoas, podemos ser influenciados pelo diabo ou por situações aonde ali cometemos um erro. Consciente ou o quê? Ou inconsciente. Mas aí é que está. Qual é a reação de cada pessoa? Depende do que está dentro dela. Se a pessoa tem a natureza espiritual, se ela aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, se ela decidiu largar aquela velha vida, tomou nojo, ódio daquela velha vida, o aceitou como Senhor e Salvador nas águas, decidiu seguir uma vida com Ele, que não é fácil, é uma renúncia diária. Se essa pessoa comete um erro, seja quem for, aquele erro entra dentro dela,
já falamos sobre isso, como uma comida estragada entra no organismo. O que acontece com o teu organismo? Você já começa a se sentir na hora mal. Ai, acho que eu comi alguma coisa que me fez mal. Já começa a suar, é ou não é? Suar frio. E dependendo do estrago que aquela comida tinha, aí os sintomas são os mais piores possíveis. Então, enquanto você não botar para fora, o teu organismo diz, olha, enquanto você não pôr isso para fora, você vai ficar sentindo mal. E em muitos casos a pessoa até vomita. Assim é a natureza de quem tem a divina semente, como está aqui. Quem seria essa divina semente? Qual é a divina semente de Deus dentro de mim? O Espírito Santo. Até porque diz que essa divina semente nasce no interior do Filho de Deus, ou seja, de uma natureza de Deus. E qual seria a natureza de Deus dentro de mim, senão os frutos do Espírito, que é o amor. Quando a pessoa recebe a natureza de Deus, a divina semente, ela recebe o amor, a paz, a alegria, a capacidade de espera, que é a longanimidade, tolerar pessoas difíceis, situações difíceis, a fidelidade, que é uma característica de uma pessoa que tem a divina semente, mansidão, domínio próprio. Ela recebe essas características, mas ela continua sendo humana. Digamos que cometeu um erro, a comida estragada entrou. Qual é a reação de cada um? Repito, o interior de cada um mostra. Aquele que tem a divina semente não consegue conviver. Não consegue ficar com aquilo guardado e conviver com aquilo. Conviver com a mentira, com o roubo, com o adultério, conviver com a mágoa. A pessoa fica se sentindo mal, até que ela vomita. Ela vai a Deus, claro, porque o Espírito Santo, a divina semente que está dentro dela, fala para ela, sai disso, abandona isso. Isso vai destruir sua vida. E a pessoa não consegue conviver. Então ela confessa, e ela fala, ó Deus, me perdoa, eu vou consertar isso. De que forma? Largando. Porque o arrependimento é quando você abandona. Tá, larga. Se é pessoas, ela larga. Se é coisa, ela abre mão. Igual o Zaqueu, que descobriu que era um corrupto, parou de roubar e devolveu o que era dos outros. Então, a pessoa, na hora, põe para fora. E aquela que o interior é carnal, não espiritual, não tem a divina semente, não aceitou o Senhor, não se entregou, essa consegue conviver. E mesmo dentro da igreja, consegue conviver com a safadeza, com a falsidade, com a mentira, com a idolatria. Quer servir a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. E são essas pessoas que, infelizmente, embora nessas condições, Deus, na sua infinita misericórdia, está falando com elas agora. Porque para Deus não há caso perdido. O caso só é perdido quando a pessoa morre nessa condição. Aí não tem mais jeito. Mas nesse momento Deus está te buscando. Hoje está te buscar. Deus está a chamar você para daqui a alguns minutos abrir mão disso aí, vomitar isso para Ele. Do contrário, você não vai gozar da vida eterna e aqui nesse mundo muito menos dos favores de Deus. É justo. E por causa dessas pessoas, hoje a palavra de Deus tem sido desacreditada. Porque muitos estão na igreja, eu até falava de manhã, você já deve ter visto um pôster na internet de um monte de ovelha e no meio um lobo disfarçado de quê? De ovelha. Quem já viu? Já viu? Muito bem. E ali aquela ovelha
Aquele lobo tinha capa de ovelha e dentro era o quê? Era o lobo. Então, há pessoas que vêm à igreja, têm a capa de ovelha, mas lá fora as atitudes delas continuam sendo de lobo. Ela vem à igreja, tem a Bíblia, confessa que crê em Deus, dá oferta, até dizima, mas as atitudes dela ela não abandonou. Ela ainda consegue conviver com a falsidade, com a mentira, com o adultério, com o roubo, com o engano. A única diferença é que ela está na igreja e faz algumas coisas, mas dentro dela ela não abandonou a velha vida. E eu não posso abraçar uma nova vida se eu continuo na prática da velha. E aí as pessoas que não conhecem a Deus, olham para ela e dizem assim, olha lá, vai naquela igreja, mas anda com o marido dos outros, ou com a mulher dos outros. Ó, vai naquela igreja, mas olha lá, vive no vício. Ó, vai naquela igreja, mas é uma fofoqueira, deve e não me paga, mentirosa. E a pessoa, coitada, que não conhece a palavra de Deus, que não sabe que no meio do trigo pode ter o quê? O joio, que não sabe que a porta da igreja está aberta para todos e que entra qualquer pessoa na igreja, acha que todos que estão aqui dentro é igual a ela, é falso igual a ela, fingida, mentirosa, enganadora, caloteira. E aí todo mundo, até o pastor, recebe o mesmo rótulo. Aí essas pessoas dizem assim, por isso que eu não vou, por isso que eu não vou, olha só, por isso que eu não ando na igreja, como se elas estivessem certas em viver uma vida de incredulidade. Mas por causa do quê? Dos maus testemunhos. Então, o pecado ou o erro depende do interior que ele é recebido. Não deve ser cometido, mas, repito, a pessoa humana pode, movida por uma situação, cometer um erro. Mas se ela tem a natureza de Deus, ela, ó Senhor, me perdoa, e ela abandona. Se ela não tem, ela fica ali, convivendo com o erro, convivendo com o pecado. E mais longe de Deus ela está, porque os nossos pecados e as nossas transgressões fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas a Bíblia diz que quem confessar, alcançará misericórdia. Quem confessar e abandonar, alcança misericórdia. Eu vou dar um bom exemplo para você entender. Até falei de manhã. Eu falei assim, um dia eu atendi, até porque na continuidade do estudo fala sobre esse assunto. Um dia eu atendi uma obreira e um auxiliar de pastor. Ele não era pastor, auxiliar é um garoto que está aprendendo. Às vezes leva o nome de pastor. Às vezes você chama um garoto novo, que está ali começando o ministério dele de pastor, mas ele não é pastor, ele é um aprendiz de pastor. Ele não formou ainda seu ministério. E só depende dele. Pode ser que ele forme o ministério de pastor, aprovado, como não. E existia um garoto que era auxiliar de pastor, aprendiz de pastor, e ele começou a namorar uma jovem obreira da igreja. E, é claro, é óbvio, começaram a namorar. Nós sabemos que o namoro do cristão é diferente do namoro do mundo. E esse casal que estava se conhecendo, começaram a fornicar. Não caíram no ato do sexo, mas se abrasaram, fizeram coisas que não deveria, não cometeram o ato. Ele, que era uma pessoa que pregava contra a impureza, ele procurou o responsável dele e confessou. Porque ele andava triste, ele andava desanimado. Por quê? Porque o Espírito Santo cobrou dele. E falou, poxa, rapaz, como é que pode?
você está ali falando para as pessoas seguir o caminho que você não segue? Você é um hipócrita. Você é um fariseu. Como que você vai buscar com as pessoas o meu espírito, orientá-las a fazê-lo, se você não faz? Por ele ter a natureza divina, cometeu um erro. Ele sentiu o peso e confessou, não importando se seria removido ou se seria punido pelo seu erro. Confessou. E é o que Jesus falou: quem confessa e abandona, alcança o quê? Misericórdia. Ela, por sua vez, também merecedora do perdão de Deus, mas a natureza dela já não era divina. Mas ela era obreira, pastor. Mas ela não era nascida de Deus. Ela tinha tido um encontro com Jesus, se converteu, muito grata a Deus, a ponto de querer fazer a obra de Deus. Mas a natureza dela ainda não tinha a divina semente. Não tinha o Espírito Santo, ela ainda era velha pessoa por dentro, apenas modificada com algumas atitudes diferentes. Por que isso? Porque quando eu atendi ambos separados, eu perguntei para ela sobre o erro. E ela negou. Ela omitiu, ela mentiu. Por que ela não confessou como ele? Porque o pecado e o erro, para quem não tem a natureza divina, não é algo que incomoda. A pessoa consegue conviver com o erro, porque na cabeça dela não é nada demais. Aí entra o espírito do engano. Ah, Deus entende, nem todo mundo é perfeito. E a pessoa segue errando. Então, na cabeça dela, ela pensava, não estou fazendo nada demais. Porque ela não tinha a natureza do Espírito Santo. E mesmo eu perguntando, ainda negou certas coisas que ela sabia que era verdade. Aí eu falei, olha, realmente, você tem que nascer de Deus. Você não pode estar onde está porque você não tem que fazer, você tem que ser. Nós não temos que fazer, nós temos que ser. Eu não tenho que fazer a obra de Deus, eu tenho que ser de quem? De Deus. Porque senão eu vou encenar. Eu falei, você não tem condição de ajudar as pessoas, você tem que ajudar você primeiro. Para você entrar, para você levar uma pessoa a entrar no céu, você tem que entrar primeiro nele. Então, se arrependa, busca o perdão. Quando a tua natureza é divina, a Bíblia diz, se alguma coisa tem que ocupar a tua mente, tudo que seja puro, tudo que seja sincero, tudo que seja honesto, seja isso que ocupe a tua mente. Mas não havia essa maldade, não havia esse pensamento sujo, enfim, não havia essa maldade. Então eu falei, olha, busca. E qual é a reação, pastor? A pessoa aceitou. Porque errar é humano. E o mais maravilhoso na pessoa que comete o erro é recomeçar. Agora, o que é mal? Quando a pessoa erra, tô nem aí, quer nem saber. Eu sou assim mesmo e se dane. Porque fulano fez igual. Porque aí quer usar o erro dos outros para tentar se reafirmar no seu. Não faça isso. Se arrependa, Deus, me perdoa. Eu cometi esse erro. Poxa, minha vida tem ido mal, tanto dentro como fora. Eu carrego esse peso, eu quero mudar, eu quero recomeçar. Então, o erro de cada um, a reação depende do que está dentro do interior. Se é um interior espiritual, arrependimento, confissão. Se for carnal, acaba aceitando, convivendo até que a pessoa decida mudar. Para concluir o estudo, diz assim, agora podemos entender o motivo de muitos bispos, pastores e obreiros e membros viverem no pecado e não confessarem. Por quê? Por não terem nascido de Deus. O pecado é muito bem recebido em seu interior. Já os que pecam, mas logo confessam e abandonam seus erros, por possuir uma natureza espiritual, não conseguem conviver com o que é nocivo e abominável ao Espírito Santo, que habita em seu ser, que é o que acabamos de falar. O glorioso é
diante de Deus você recomeçar. Por isso que agora nós vamos fazer a busca ao Espírito Santo para lavarmos o nosso interior e enterrarmos o passado e recomeçarmos com Deus. Então você vai ficar à vontade para você falar com Deus.